Próxima atração, TVU Notícias, mais uma produção da TV Universitária. Supermercados comemoram os bons resultados nas vendas. Na entrevista de hoje, uma conversa com Zivanilson Silva, professor do Departamento de Economia da UFRN. Ele vai falar sobre o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte. E veja também: gangues de torcidas organizadas tomam conta das ruas e praças da cidade. ABC bate a Portuguesa, mas continua na zona de rebaixamento. E a mira certeira de quem pratica tiro ao alvo. Estas e outras informações agora no TVU Notícias. Boa noite. Mais uma morte de gripe suína confirmada na região Nordeste. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirmou na manhã de hoje a morte de uma adolescente de 17 anos em decorrência da nova gripe. A jovem estava internada desde 20 de julho em Olinda. Este é o primeiro caso de morte pelo vírus influenza A no estado de Pernambuco e o terceiro no Nordeste, sendo um na Bahia e outro na Paraíba. Segundo a Secretaria do Estado de Pernambuco, a menina saiu de Belo Horizonte para passar férias em Porto de Galinhas quando foi internada com sintomas da gripe. Supermercados registram aumento nas vendas do primeiro semestre de 2009. Os índices de comercialização foram 5,27% mais altos que o mesmo período do ano passado. Para levar para casa 1 quilo de batatinha, em vez de dar R$ 2,17, o consumidor ganha 1 centavo e gasta R$ 1,99. Com a redução no preço da carne, a economia pode ser ainda melhor, cerca de 50 centavos em cada quilo. E com isso, sobem as vendas nos supermercados. A crise, de um lado, afetou a indústria ou segmentos do mercado, especialmente esses de endividamento de longo prazo e médio prazo, mas possibilitou que o cliente, sem poder fazer esse tipo de despesa, tenha dirigido os seus recursos para fazer uma compra e manter a alimentação e o básico da sua casa muito mais fortalecido até do que antes. Embora tenha sofrido um pequeno reajuste de 1,44%, a cesta básica da região Nordeste tem o preço mais baixo do país, R$ 226,80. Há uma competitividade muito grande na nossa região, né? A gente prima muito para oferecer esses produtos básicos, como feijão, arroz, açúcar, óleo, café, carne, a preço mais competitivo. E eu acredito que essa competitividade e essa necessidade, inclusive, de oferecer para o nosso público, que é um público, às vezes, até de um poder aquisitivo menor, e a cesta básica é muito direcionada para esse público, faz com que a gente torne, na nossa região, esse preço realmente ser o mais barato. Mesmo com o aumento nas vendas, alguns produtos tiveram seu preço aumentado. É o caso do leite longa-vida. Uma caixinha como essa teve um reajuste de 12,43%. Os queijos prato e mussarela tiveram seu preço elevado em 6%. E nas compras, os consumidores sentiram a diferença. O leite que eu comprava em torno de 40, né, R$ 1,40, hoje está R$ 2,00. R$ 2,05, dependendo do fabricante. Para quem compra leite, no meu caso, que compra em caixa, né, completa, vai ter um valor maior, né, no meu orçamento mensal, porque vai tirar em torno de 15 a 20 reais, né, que eu vou ter que desembolsar. A indústria nacional cresceu 0,2% em junho, comparado ao mês anterior. Esta é a sexta alta mensal consecutiva. Mas mesmo com esse resultado positivo, foi contabilizada a queda de mais de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. O pior resultado para um primeiro semestre desde 1975, quando teve início a série histórica do IBGE. A indústria extrativa foi o destaque de alta, seguida dos veículos e produtos químicos. Na contramão, ficaram as indústrias de alimentos, farmacêutica e equipamentos de transporte, registrando queda na produção. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o Rio Grande do Norte ocupa o segundo lugar em desenvolvimento econômico no país. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Economia da UFRN, Zivanilson Silva. Você pode fazer a sua pergunta pelo 3342-2437. Boa noite, professor. Boa noite, Cristiano. O que significa, né, esse índice que o Rio Grande do Norte ficou aí em segundo lugar no país? O que ele reflete? Bom, é bom que isso explique, desculpe,
esse índice, né, ao IDH há algum tempo. Em 2000, por exemplo, o Rio Grande do Norte já vinha crescendo muito bem. Ou seja, dos estados do Nordeste, ele já ocupava o 4º lugar. Perdia para os grandes, Ceará, Pernambuco, Bahia, etc. Bom, mas agora, com esse índice da Fundação, que eu acho que seja mais interessante, porque o IDH, ele mede apenas, ele tem nos numeradores as variáveis educativas, no caso, percentual de alunos matriculados em nível de escolaridade, mais a expectativa de vida e também o produto interno bruto per capita, dividido por 3. Então, não seria um índice ideal para medir o nível de desenvolvimento. Há tentativas dos economistas de procurarem índices que expliquem melhor a realidade. E aí a Fundação Getúlio Vargas se lança nessa tentativa, tem um índice um pouco mais interessante, porque são 15 itens que são levados em consideração, ou seja, isso explica melhor. Poderia até na academia ser interessante fazer uma comparação entre esse IDH e esse índice de desenvolvimento. Agora, no que respeita ao Rio Grande do Norte, é porque o nosso Estado propicia toda uma condição para desenvolvimento, né? Temos aí produtos commodities, que são chamados produtos primários, que tem uma pauta de exportação muito boa para o Rio Grande do Norte, agora mesmo, recentemente, com o tungstênio, né? A produção de xilita, que passa a ser exportada ainda aquém da sua capacidade, há uma ociosidade ainda nesse setor, e tudo isso alavancando com uma perspectiva muito boa para a economia do Rio Grande do Norte. E esses indicadores apenas apontam para essa tendência, quer dizer, não são dados ainda muito concretos, dados objetivos, mas apenas os economistas tentam explicar cada vez mais o desenvolvimento econômico de regiões e de países. Professor, como que, na sua avaliação, os programas federais como Bolsa Família, eles podem ter contribuído para esse índice, esse segundo lugar? O meu prisma aqui, com a ajuda, é uma ajuda, sem dúvida, dos gastos sociais do governo, ele tem essa perspectiva de melhorar o padrão de renda de pessoas durante um primeiro momento, mas não é uma coisa vitalícia, permanente. É preciso que também, como se diz popularmente, é preciso que ensine a pescar e não dar peixes. Não só essa questão assistencialista, no caso, dar um emprego, a qualificação, a mão de obra. É porque, exatamente, é o que é de mais digno no ser humano, é o seu emprego, sua garantia, né? Abrir sua janela de manhã, sua porta e saber que vai para o trabalho e volta com o suor do seu rosto, com o ganha-pão, né? Então, isso seria interessante para todos. E eu acho que com a dignidade vai também a nossa preocupação, porque, de certa forma, o governo tem que tirar esse dinheiro de alguém que trabalha para doar para aqueles que não estão trabalhando realmente, né? É uma atividade, podemos dizer, ociosa. Tanto falado pelo Tolstoy Veblen, né? Se preocupou com essa classe ociosa durante muito tempo. Okay. Professor do Departamento de Economia da UFRN, Zivanilson Silva, muito obrigada pela vinda, obrigada pela entrevista, professor. Estou disposto, obrigado. Boa noite. E você vai ver a seguir a primeira reportagem sobre o conhecimento produzido na UFRN que beneficia a comunidade e a preparação de quem vai fazer vestibular na UFRN este ano. Daqui a 2 minutos a gente está de volta. O professor aposentado Pedro Vicente Costa Sobrinho é o destaque do Memória Viva desta semana. Ele é membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras e sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Memória Viva, nesta quinta às 7 da noite, com reapresentação no domingo às 11 da manhã. Uma história de lutas e conquistas no processo de consolidação e democratização da UFRN e na valorização do professor. Adurne 30 anos, um passado de vitórias, um presente de mudanças e um futuro de novos rumos para o movimento docente. Viva este momento. Associe-se e dê continuidade a esta história. Um sindicato plural, democrático e propositivo. Adurne 30 anos. Olá, o programa Grandes Temas desta segunda-feira vai discutir a qualidade do ensino e da pesquisa na UFRN. Portanto, não perca, nesta segunda-feira, às 8 da noite. E eu espero você. Até lá! Grandes Temas. Oferecimento Adurne. A
partir de hoje, toda segunda-feira, o TV1 Notícias vai exibir uma série de reportagens sobre a ciência e a tecnologia produzidas pelo UFRN, seja dentro ou fora do campus central, que beneficiam a comunidade. Hoje nós vamos a Macaíba, no Centro de Saúde Anita Garibaldi, para conhecer a assistência gratuita e de qualidade que crianças com patologias neurológicas e mulheres com gravidez de alto risco recebem antes e após o parto. A repórter Daiane Oliveira e o cinegrafista José Cipriano mostram para você. As pacientes chegam encaminhadas pelo município de Macaíba. Os casos são de risco e as crianças precisam de acompanhamento especializado. Aqui, elas têm assistência em pré-natal de alto risco, ultrassom em tempo real, medicina fetal, obstetrícia, neuropediatria, psicologia, vacinação e teste do pezinho. Eu vim descobrir agora o problema dela. Quando descobri, ela já estava com quase 1 ano. Aí tentei em Natal, mas não consegui. Aí vim conseguir aqui. O que você acha do serviço prestado pelo centro? Pelo que eu já presenciei, ótimo, né? Um dos melhores possíveis, porque tanto o pessoal aqui são muito competentes, acompanham todos os passos bem direitinho. A bravura e o amor maternal de Anita Garibaldi inspiraram muitos artistas e também grandes nomes da ciência, como o Dr. Miguel Nicoleles, idealizador do Centro de Saúde Anita Garibaldi, unidade do Instituto Internacional de Neurociências. De acordo com estudos, 98% das mortes maternas podem ser evitadas se as mães receberem tratamento adequado durante a gravidez, no parto e no pós-parto. E no quesito cuidado, o centro é referência aqui em Macaíba. O nosso centro ele tem uma demanda atual de quase 1.300 consultas. Nós estamos tentando convencer os prefeitos do entorno, da região do entorno de Natal, a colaborarem conosco através da Prefeitura de Macaíba, porque nós temos a possibilidade de oferecer serviços de saúde do mais alto nível para mães e crianças. E nós estamos hoje atuando com uma demanda que é 1/3 do que nós poderíamos realizar. A prioridade é ampliar o acesso e aliar ciência de ponta, educação e saúde para promover transformação social. Para estes profissionais, a ciência não pode estar separada da sensibilidade. A gente tem uma linha de atuação voltada para a saúde e cidadania e a gente percebe o cliente, o usuário nosso, mais ciente dos seus direitos, mais cobrador de um serviço de qualidade. Outra missão é atuar como centro de saúde escola, possibilitando uma formação prática e crítica aos alunos de medicina e psicologia da UFRN, através de um convênio com a universidade. A gente já consegue se sentir bastante gratificado com o perfil do novo médico que a gente pretende formar, um médico que esteja realmente mais atento às reais necessidades da população, que tenha uma formação mais crítica, que tenha um papel mais reflexivo sobre a sua atuação como agente promotor da saúde. E as pesquisas avançam, apontando para um cenário em que mais vidas sejam salvas pela ciência. A gente tem uma linha de pesquisa voltada para as malformações fetais e as doenças genéticas, na tentativa, inclusive, de estabelecer diagnóstico no nosso estado e daí traçar um plano de ação, né, na tentativa de reduzir essas ocorrências. A UFRN abriu hoje as inscrições para a seleção de professor substituto. 20 vagas estão sendo oferecidas em diversas áreas. O processo seletivo terá a validade de 12 meses e os inscritos deverão apresentar título de graduação ou pós. A carga horária será de 20 a 40 horas semanais, com remuneração que pode chegar a mais de R$ 2.000. A taxa custa R$ 13 e as inscrições seguem até o dia 5 deste mês. Mais informações no site www.prh.ufrn.br. Para alguns estudantes, pelo menos para aqueles que estão concluindo o ensino médio, uma das datas mais esperadas do ano é o vestibular. E como as inscrições já começaram, nós conversamos com alguns alunos para tirar as principais dúvidas deles. Da isenção, da taxa de inscrição, a gente só pode optar por uma escolha de curso e depois não pode mais voltar atrás com a gratuidade, né? Queria saber o porquê disso.
Essa inscrição, ela poderia sim ser refeita, a gente precisaria estudar cada caso, não é? Como é via internet, os candidatos, eles têm alternativas de fazer várias inscrições até, porque a gente vai convalidar uma delas. No caso, não é, de alguma informação mais detalhada, é preferível que o candidato venha diretamente aqui na Secretaria da Comperv. Como é a questão do argumento de inclusão, porque não está muito esclarecido no edital. Esse é um processo que, na verdade, é uma pontuação, é um bônus que é adicionado à média final do candidato, que esse ano houve uma mudança e nós estaremos promovendo um adicionamento, né, um fator multiplicativo, que, na verdade, é assim, 10% na média do candidato da rede pública que se enquadrar nos requisitos. Porque esse ano a inscrição vai ser exclusivamente pela internet. Porque o candidato, onde ele estiver, ele pode fazer essa inscrição, mas eu gostaria de chamar a atenção nesse processo de inscrição desse ano para um pequeno ajuste que nós fizemos, não é? Nós estamos solicitando ao candidato que coloque, não é, envie via internet uma foto 3x4, uma foto de documento. Gostaria de saber onde nós obteremos a informação acerca de onde fazer as provas do vestibular esse ano. Os locais de prova serão devidamente divulgados no site da Comperv após o processo de validação das inscrições. Gostaria de saber se a primeira e a segunda opção poderia ser no mesmo curso, em horários distintos, e o que acontece com as vagas que não são preenchidas. Essas opções têm que acontecer na mesma área. Então, esse candidato, já sabendo, ele já está mais ou menos assim orientado para que curso ele vai solicitar em primeiro e depois em segunda opção. E as vagas remanescentes, não é? Normalmente elas não têm acontecido. Sobra vaga só quando todas esses requisitos, não é, e esses recursos são esgotados. A universidade tem uma política de realmente não fazer opção por sobra de vagas. O edital e outras informações estão disponíveis no site www.comperv.frn.br. Há 50 anos, o Brasil descobria a voz que encantaria milhares de casais apaixonados. Era o rei Roberto Carlos, que, através da música romântica e cara de bom moço, embalava os corações de muita gente. Para marcar esse cinquentenário, Praia Shopping apresenta uma exposição especial sobre essa trajetória. A repórter Mônica Fernandes conversa com um dos maiores fãs potiguares do cantor e traz mais informações. Boa noite, Mônica. Boa noite, Cristiane. Desde sábado estão expostos no Praia Shopping vários objetos que narram a trajetória do rei Roberto Carlos. Para falar melhor sobre esta exposição, eu converso agora com um dos maiores fãs do rei aqui no estado, o potiguar José Normando Bezerra. Ele também é presidente do fã-clube mais antigo aqui em Natal, além do Horizonte. Boa noite. Boa noite, Mônica. Eu gostaria de saber como é que surgiu essa paixão pelo trabalho do rei Roberto Carlos. Surgiu ainda criança, né, há 45 anos atrás, em 1964, o ano que eu cheguei em Natal. E comecei a escutar aquelas músicas, minha irmã também era grande fã. E aí virou uma paixão e depois eu comecei a colecionar e hoje eu tenho um acervo que eu considero um dos melhores do Brasil. Não é o melhor, mas pelo menos é um bom acervo. Como todo fã, o desejo é conhecer seu ídolo, não é verdade? Como é que foi essa emoção de ter conhecido o rei Roberto Carlos? Foi uma emoção muito grande, foi em 94, aqui no Hotel Vila do Mar. A gente já tinha 2 anos que tinha fundado o fã-clube Além do Horizonte e ele nos recebeu, ele estava com a sua esposa Maria Rita. E, por incrível que pareça, foram 10 minutos, mas para mim valeram 10 milhões de anos, né? Aqueles 10 minutos. E teve um fato interessante desse encontro, foi porque ele me pediu. Eu levei do meu acervo, eu tinha uma manchete de 68 com o filho dele, Segundinho, tinha 3 dias de nascido. Aí ele pediu a revista e eu, meio constrangido, não podia dizer não, rei, né? Aí eu cedi minha revista, que fazia parte do meu acervo. Mas ele foi um cara espetacular, a gente tirou foto, a gente é um cara muito bacana, ele é muito receptivo e, sobretudo, só fala, como nas músicas, só fala em amor. E como o senhor já falou aí, dentro desse acervo, o que é que existe de mais raro que os seus fãs poderão ver nessa exposição? Olha, nós temos a primeira gravação de Roberto em 59, a primeira gravação dele, que é João Maria Fora de Tom. Temos o primeiro LP lançado em 61,
Nós temos lá para expor um álbum de figurinha de 1965. Temos música em francês, música em italiano, espanhol. É muito boa exposição lá no Praia Shopping e as pessoas devem aproveitar. Lembrando que além do corredor, sim, tem um calhambeque, né, que foi cedido pelo Clube dos Colecionadores, um calhambeque de 1928, calhambeque mesmo. Além da área do corredor, tem uma loja só com todos os discos de Roberto. E até quando fica a exposição? Horário de visitação? É horário comercial, 10 da manhã até 10 da noite, até o dia 16, um domingo, 16 de agosto. E a entrada é livre? Entrada livre. E vamos ver o melhor acervo de Roberto Carlos do Rio Grande do Norte. Tá certo. Cristiane, é com você. Muito obrigada, Mônica. E depois do intervalo é a vez do esporte. A vitória do ABC em cima da Portuguesa, a tradicional corrida Augusto Severo em Macaíba e os benefícios das atividades físicas no dia a dia. Fique com a gente porque tem muito esporte para você. O professor aposentado Pedro Vicente Costa Sobrinho é o destaque do Memória Viva desta semana. Ele é membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras e sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Memória Viva, nesta quinta às 7 da noite, com reapresentação no domingo às 11 da manhã. Uma história de lutas e conquistas no processo de consolidação e democratização da UFRN e na valorização do professor. Adurne 30 anos, um passado de vitórias, um presente de mudanças e um futuro de novos rumos para o movimento docente. Viva este momento. Associe-se e dê continuidade a esta história. Um sindicato plural, democrático e propositivo. Adurne 30 anos. Olá, o programa Grandes Temas desta segunda-feira vai discutir a qualidade do ensino e da pesquisa na UFRN. Portanto, não perca, nesta segunda-feira, às 8 da noite. E eu espero você. Até lá! Grandes Temas. Oferecimento Adurne. Hoje é segunda-feira, dia de esporte aqui no TV1 Notícias. Apesar da vitória para a Portuguesa sexta-feira à noite no Frasqueirão, o ABC não conseguiu sair da desconfortável 19ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi bastante disputado e houve 3 expulsões. No melhor estilo Barack Obama, os mais de 10 mil torcedores entraram no clima Sim Podemos e embalaram o mais querido com o bandeirão e o hino do clube na ponta da língua. Os times começam a partida com muitos erros de passes. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o lateral Bosco do ABC e o meia Simão da Lusa trocam empurrões e cotoveladas em uma disputa de bola e recebem o cartão vermelho do árbitro. No quesito fair play, os times dão vexame. O ABC continua ameaçando a Portuguesa. Aos 20 minutos, Ivan chuta para as redes, mas o gol é anulado. Frustração para os jogadores e torcedores que já comemoravam. Depois veio uma série de gols perdidos, mas o ABC foi mais eficiente e aos 44 minutos, Bruno Barros, o camisa 6, marca o único gol da partida. ABC 1, Portuguesa 0. No segundo tempo, os times ficam na ameaça e não conseguem mudar o placar. No final da partida, os jogadores da Portuguesa cercam o árbitro e reclamam muito. Ruim para a Lusa, que recebeu mais um cartão vermelho, desta vez para o jogador Marco Antônio. Você acha que seu time foi penalizado pela arbitragem? Não, o time dele jogou bem. Qual foi? Fizeram gol e a gente teve a capacidade
De empatar, foi isso. Tem que saber perder também. Conseguimos neutralizar as jogadas principais deles, né? E a equipe se portou muito bem. E a gente espera aí que no próximo jogo essa torcida possa voltar aqui e a gente sair daqui com a festa também. Mesmo com a vitória de hoje, o Alvinegro continua na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo confronto do ABC é contra o Duque de Caxias, às 9 horas do próximo sábado, aqui no Frasqueirão. Boa noite, professor. Parece que as coisas estão se alternando, né? O ABC agora começou a ganhar, a América, quinta partida que perdeu. Como é que estão as coisas aí no Brasileirão? Boa noite. Boa noite, Cristiane e telespectadores. Realmente as duas últimas partidas do ABC com vitória, começando uma recuperação, um sistema tático um pouco mais preservado e jogando realmente de uma forma inteligente e conseguindo os gols que não vinha conseguindo e deixando de levar. E o América, que depois da saída do supervisor, de alguns jogadores, criou-se uma situação bastante delicada e ainda continua essa situação, inclusive com ameaça essa semana de mais alguns jogadores demitidos, e isso gera uma instabilidade realmente, além do que também houve um prejuízo de um pênalti que realmente não aconteceu, houve um erro de arbitragem e o América foi prejudicado nessa rodada. E o Alecrim, que vinha vencendo em todas as partidas, foi a Teresina, num jogo bastante difícil, 30 e poucas horas de viagem, sentiu as dificuldades e perdeu a primeira no campeonato. Então, realmente essa inversão está acontecendo. Vamos ver com vocês os destaques que o grupo de ciência do futebol traz para vocês acima da média. Vejam lá, no América nós destacamos o Guaru, o Jackson continua sempre muito bem nessa questão da marcação, o Max que entrou muito bem e o Edson Rocha que voltou na zaga e deu mais segurança à defesa. No ABC, o Ricardinho com a movimentação muito interessante, o Fabiano que voltou, um jogador aqui da casa, o Marquinhos Mossoró que entrou no meio campo e firmou-se bem, e o Sandro que é o jogador realmente que dá grande estabilidade na equipe. Um detalhe da acima da média, a torcida do ABC no Frasqueirão, que foi mais de 10 mil pessoas, quando a média desse campeonato tem sido 5 mil. Então, parabéns aí à torcida que prestigiou realmente o seu time. Na média, nós tivemos quem? O Weverton, que estreou bem, com boas saídas do gol. A ideia foi que o Rodolfo tinha uma baixa estatura, ele conseguiu boas defesas ali atrás. O Ricardo Oliveira, que provavelmente esteja saindo agora do América, existe essa possibilidade, indo ao Sul. O Somália, que jogou bem, meio tempo, mas jogou bastante interessante. E no ABC, o Ivan, sempre perigoso, sempre com jogadas, levando boas jogadas. O Paulo Mussa salvando em boas situações. E o Leonardo, que voltou e fixou-se também, firmando bem a defesa do ABC. Nós, abaixo da média, quem que nós destacamos? A nova convocação da seleção brasileira coloca na vitrine os jogadores para serem negociados. É uma situação que tem se repetido em todas as categorias e ninguém sabe os critérios que estão sendo adotados, especialmente nas categorias de baixo. Você já se perguntou como é que faz para ser seleção brasileira, técnico? Não adianta ser campeão brasileiro, não. Talvez sejam outras situações. E o ABC está com 31% e o América com 40%. O América, inclusive, se aproximando a 4 pontos. Tem 3 equipes com 17, numa situação bastante perigosa nesse momento agora do campeonato. Outro destaque para vocês agora foi a natação brasileira em Roma, que foi fantástica. 2 ouros do César Cielo, não precisa falar, todos acompanharam. Uma prata do Felipe França, um bronze da Poliana numa prova de maratona, que é inédita no Brasil. E a melhor campanha da história da natação brasileira. 32 recordes sul-americanos, 9 de campeonato e 1 recorde mundial. Então, parabéns à natação brasileira. É um outro esporte que muitos praticam e aqui, nessas belas piscinas naturais, todo mundo pode praticar a sua natação. Na nota 0, fica para alguns torcedores de futebol que insistem em relacionar inadequadamente o jogo com a bebida alcoólica ou até outras drogas, proporcionando cenas deprimentes nas imediações de estádios antes e depois, nas situações de sujeira, onde até a gente sugere que a vigilância sanitária faça algumas batidas, observações, a Secretaria de Meio Ambiente com barulhos, algazarras desrespeitosas e situações bastante delicadas que estão acontecendo e cenas que não condizem com o esporte que é saúde e que é a alegria do povo brasileiro. Outro aspecto que nós citaríamos para vocês, as tarefas de casa. O Alecrim deverá pensar em poupar alguns jogadores pelo aspecto físico e treinar opções táticas. Ele ainda tem uma partida, ele já está classificado, fez agora uma viagem muito longa, perdeu o jogo, precisaria repensar um pouquinho, talvez acertando essa situação para a fase mais importante, que é a próxima. E a diretora do ABC fez sua tarefa de casa, confirmou a promoção de entradas compradas antecipadamente. Então, o torcedor do ABC, até sexta-feira, terá essa oportunidade. Também temos os jogos que vocês poderão acompanhar esse final de semana.
Temos lá em Florianópolis, 16h10, Figueirense e América, uma partida difícil para o América, mas que com uma boa estabilidade pode conseguir resultados. Aqui no Frasqueirão, 21 horas, vai receber o Duque de Caxias, o ABC, com uma nova oportunidade de passar esse clube, inclusive, e começar a se aproximar numa situação um pouco mais efetiva. Finalmente, no domingo, o Alecrim e o Ferroviária, às 16 horas, todas as partidas às 16 horas, decidindo quem é o primeiro e o segundo e como é que serão os cruzamentos da fase D, com o Alecrim já classificado nesse momento. Vamos aguardar que se estabilize realmente a situação do futebol e que o ABC está reencontrando seu caminho, que o América consiga a estabilização e que o Alecrim encontre um bom cruzamento para futuro o Sport Potiguar. Obrigado, professor. Até a próxima semana, até segunda-feira. Obrigada. Obrigado a todos. Uma unanimidade entre os torcedores. Futebol e violência não combinam. A população que vai ao estádio fala sobre a participação das torcidas organizadas. Em vez de prestigiar o futebol, optam pela baderna. As brigas mostram um espírito antiesportivo e quem é o grande prejudicado é o torcedor, que às vezes até se ausenta do estádio com medo da violência. Dos mais idosos aos mais jovens, existe uma opinião em comum quando o assunto é briga entre as torcidas organizadas. Os conselhos são os mais diversos. Alguns são mais radicais e acreditam que a prisão é o melhor método preventivo. Cadeia. Antes do jogo, todo mundo é detido até o fim do jogo. A lei já existe, falta só o cumprimento dela. Se a gente vem para o estádio é para incentivar o clube e se divertir, não para brigar. Acho isso um absurdo, porque estádio é lugar de se divertir, trazer a família, brincar. Esse jogo, quem vem para fazer vandalismo não é lugar aqui não. Acho que futebol aqui é só para se divertir. Eu acho que essa torcida organizada devia mais se organizar para se dizer assim, eu quero paz e pronto, gente, não é isso? Aqui é um lugar para se divertir, tá certo? E eu acho que esse pessoal não deveria nem vir a campo. Nós vimos aqui com a intenção de realmente assistir uma partida, não de fazer confusão, né? E se eles agissem de outra maneira, eles ganhariam muito mais do que causar transtorno, né? Para a torcida e para as outras pessoas que vêm se divertirem. Eu acho muito errado, porque a gente vem para torcer e brigar não vai levar a nada. Porque vim para o campo para assistir o jogo, não é para brigar? E que conselho você que tem 10 anos daria para essa turma que vem para cá para brigar, para arrumar confusão? Não brigue, fica sentado assistindo o jogo mesmo. Mas as disputas entre torcidas organizadas não se limitam só aos estádios. As gangues voltaram a se enfrentar em Natal, agora em plena luz do dia. As brigas têm até hora marcada e estão prejudicando o movimento no comércio do centro. Segundo a polícia, os possíveis locais dos encontros estão sendo monitorados. As brigas de gangues de torcida vêm acontecendo com frequência aqui no centro da cidade, nas proximidades da Praça Cívica com a Escola Estadual Anísio Teixeira. Os enfrentamentos são marcados através de sites de relacionamento como o Orkut. O Major Alarico, do Comando de Policiamento da capital, conta como acontecem as brigas. Eles estão marcando encontros através de sites de relacionamentos. Nós enviamos, inclusive, policiais para manter contato com a direção do colégio, com os professores. Nós temos uma companhia, que é uma companhia independente de proteção ao uso das drogas, né, que é o PROERD, que é o principal mentor dessa prevenção, através de contato nas escolas e palestras, e o próprio policiamento que está na redondeza das praças e dos colégios. Para o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, a ação dos jovens prejudica o comércio no centro da cidade e não pode ser banalizada. A preocupação maior é que essas gangues, relacionadas à questão de roubo, se torna uma disputa entre elas. De repente, as gangues acham interessante roubar quem rouba mais, quem é mais ousado na ação. Então, temos que trabalhar rapidamente para coibir essa ação, verificar onde está o foco disso, para que isso não vire um modismo, não só na cidade de Alto, como demais bairros da cidade, que tem uma área comercial muito intensa. Na Praça Cívica, a nossa equipe de reportagem flagrou alguns jovens fazendo gestos que fazem referência às torcidas organizadas. Percebendo a atitude suspeita dos rapazes, os policiais que faziam o monitoramento da praça realizaram uma revista, mas não encontraram nada. Segundo o Major Alarico, o policiamento no centro da cidade tem se intensificado nos últimos dias. Nós estamos fazendo um levantamento, verificando passo a passo como é que eles estão
se movimentando. Alguns usam camisas de algumas agremiações, alguns times de futebol aqui da capital, e se dizem intitulados como chefes, componentes de torcidas. Mas essas pessoas estão sendo abordadas, inclusive já tivemos um trabalho feito em algumas escolas aqui da capital e uma de Parnamirim, onde foi apreendido armamento e droga em posse de alunos. Os alunos da Escola Estadual Anísio Teixeira, que fica em frente à Praça Cívica, são alertados pela diretoria da escola sobre os perigos que rondam aquela área. Mas os pais também devem orientar e acompanhar os seus filhos. A participação da família na educação dos filhos, ela diminuiu muito, da maioria das famílias. Na verdade, nós temos alunos ainda que têm um acompanhamento rigoroso por parte dos pais, mas a sua grande maioria não recebe esse acompanhamento. A família perdeu o controle dos meninos, dos adolescentes, e está deixando por conta da escola. E a escola sozinha não é capaz de educar. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o promotor Cláudio Roberto Alves Emerenciano. Boa noite, promotor. Boa noite. A gente viu que, quer dizer, essas brigas extrapolaram já o estádio, né? Dentro da escola, nas ruas, atingindo comércio, população, né? O Ministério Público criou uma comissão, não é isso? Em 2005. Qual foi o resultado? Como o senhor vê essa situação? Isso. Nós fazemos um trabalho conjunto com a polícia, com as polícias militar e civil. Dentro dos estádios e na área externa, nos corredores que levam os torcedores aos estádios, tem sido feito um trabalho eficaz. O acompanhamento da movimentação das torcidas tem sido feito. Ocorre que esses maus torcedores muitas vezes se infiltram em torcidas organizadas como se fosse um status, para terem status, certo? E para se promoverem socialmente através da violência, como se fosse uma coisa que os fizessem ter domínio sobre outras pessoas. Isso aí desencadeia também rivalidade entre grupos de bairros, grupos de colégios, e a família joga um papel fundamental aí de acompanhamento dos seus filhos. Como falou o professor, né, da escola. De acompanhamento e de conscientização desses jovens, de que não é pelo caminho da violência que eles vão ter sucesso na vida. Então, na parte do futebol, na parte dos estádios, nós temos avançado no sentido de coibir essa violência. O problema é que essa violência tem se estendido para colégios, para praças. Muitos desses jovens usam drogas, as famílias não têm o devido controle e nós temos essa grave situação que foi relatada. Inclusive, esses encontros eles estão sendo marcados já em comunidades, em sites de relacionamentos, né? Isso, Orkut. Então, tem hora, data marcada, tudo para começar isso? A polícia tem feito um trabalho de inteligência para procurar identificar aquelas pessoas mais nocivas, né, que exercem má influência sobre os outros. Então, esse trabalho nós temos feito no sentido de reverter isso aí. Só que se agregam nesse quadro de violência outras pessoas que não vão a estádios. Aí, como eu disse, isso aí vira briga de gangues de bairros, né, briga de gangues de colégios, uns contra os outros. E aí é uma coisa mais ampla, é um problema de segurança pública mesmo. Estou falando dessa questão de segurança pública, tem sido divulgado na mídia, inclusive com depoimentos de ex-integrantes dessas gangues, que, assim, essas brigas, elas passam até longe do esporte. É uma questão, muitas vezes, até com relação ao tráfico de drogas, isso, né? Isso. Essas pessoas, esses torcedores, são os que menos torcem pelos clubes. A motivação é outra, como eu disse, é uma espécie de status. Eles estão ali para serem vistos, para chamarem a atenção de alguma forma, para serem os tais, como se diz, né, no popular. Então, são aquelas pessoas que menos se interessam pela parte do esporte em si, né? Então, nós temos que fazer um trabalho integrado com os colégios, com a família, saber onde é que esses jovens estão, como é que eles estão ocupando o seu tempo, né? Para que, aos poucos, se reverta isso aí, levando esses jovens para a sala de aula e para alguma ocupação profissional.
que definitivamente violência e esporte não combinam mesmo, não né, combina. Promotor? Isso. Ok. Promotor Cláudio Roberto Alves Emerenciano, muito obrigada pela entrevista, obrigada pela participação. Obrigada. Se você é paradão e nunca se movimenta, é bom lembrar que nosso corpo precisa de uma atividade física para continuar funcionando e com saúde. As facilidades oferecidas pelo avanço da tecnologia são apontadas pelos especialistas como a principal responsável pelo sedentarismo. Ações como se levantar para ligar e desligar a TV e subir lances de escada já não são comuns para a maioria das pessoas. Isso devido ao comportamento trazido com o conforto da vida moderna. Mas nem tudo que parece ser bom traz benefícios. O sedentarismo é um problema que vem preocupando cada vez mais os brasileiros. As pesquisas mostram que a população gasta hoje em dia bem menos calorias do que há 100 anos atrás. A atividade física é, portanto, uma das melhores formas de manter a saúde, além do bem-estar. Os maiores benefícios, na verdade, seria o grande seguro de vida que você pode fazer. Em benefício próprio, você pode com isso fazer como se faz a natação, você se cair dentro d'água, você não vai morrer afogado, vai se salvar. A mesma coisa seria a questão do benefício físico. Se você aumenta a sua capacidade de energia corporal, você suporta certas adversidades da vida, como um acidente, uma doença, então você consegue facilmente sobreviver a certas pestes ou doenças que venham a cometer sobre você. A prática regular da atividade física sempre esteve ligada à imagem de pessoas que se preocupam com a aparência. Mas essa associação está mudando com o conhecimento dos benefícios que ela traz também para a saúde. No passado, as pessoas procuravam as academias, só mais os homens, com a questão mais estética, que era para ganhar concursos de modalidades na área da musculação, ou para como profissão, ser bombeiro, ser policial. Hoje em dia não, mudou-se muito esse contexto. Então começou a se cair isso na sociedade, a pessoa começou então a trabalhar a parte física não só mais como a parte de arranjar um emprego, nem tampouco de apenas ser mais bonito, mas sim ganhar essa questão do seguro de vida, garantir uma sobrevivência maior. No momento de decidir qual atividade fazer, o que importa é o bem-estar e as vantagens que ela proporciona. Diversas opções oferecem benefícios para a atividade mental, corporal e até social. Você tem que escolher uma atividade física a qual você realmente gosta de fazer. Aí, baseado nessa atividade física que você realmente decida fazer ou gosta de fazer, aí você vai fazer uma preparação específica para que você desenvolva mais aquela atividade, você consiga sobressair-se sobre ela. Por que você faz atividade física? Principalmente para manter a forma, que é sem exercício físico não tem como, e também porque eu gosto, ganhei o gosto depois de malhar há muito tempo. Como toda atividade física, a musculação deve ser feita com responsabilidade e cuidado. A orientação médica é o primeiro passo. Eu fiz exames para poder saber se eu tinha saúde para fazer, mas orientação médica aqui em Natal mesmo eu não procurei ainda. Depois da escolha da atividade mais adequada ao seu estilo, resta suar a camisa e manter a forma. A corrida Augusto Severo, realizada em Macaíba sexta-feira passada, é bastante disputada e é reconhecida como a prova mais tradicional do Nordeste. Mas nessa competição não vence apenas quem chega em primeiro lugar. A corrida é marcada também por muitas histórias de superação. É o que mostra a repórter Suziane Rodrigues. Vencer não é apenas ser o primeiro a cruzar a linha de chegada. A vitória vem de várias formas. Gente que topou o desafio e buscou readquirir saúde com o esporte. Vence ao concluir o percurso da prova. O importante é competir, mas apesar dos pesares, a gente quer aumentar o quilômetro. Eu acho que a atividade é superar o tempo, né? Pela idade, a gente está mostrando a juventude. E melhor é correr, ter uma saúde boa, né? A corrida Augusto Severo é a maior prova de pedestrismo do Nordeste e neste ano competidores de vários lugares do estado e do Brasil percorreram um percurso de 8 quilômetros de extensão, passando por várias ruas da cidade.
A corrida movimentou o centro da cidade. Curiosos e torcedores não faltaram na festa. Entre os quase 500 competidores, existe um grupo que para eles vencer é sim chegar em primeiro. São os corredores de elite, que competem por medalhas e boas colocações. Um deles é o Joseildo Francisco, o Buiú, de Garanhuns, Pernambuco. Ele foi o campeão geral e garantiu o tricampeonato da prova. Foi muito difícil na prova, né? Que eu não estava um pouco bem, porque estava muito quente, eu senti muito calor. Mas graças a Deus ali no final deu para superar esse calor, superar os atletas. Sabe que foi difícil, bastante difícil, né? Calor intenso, mas superei graças a Deus. Entre as mulheres, Maria Juliana foi a campeã. Ela falou do orgulho de representar Macaíba, cidade que realiza a prova. Para mim é sempre uma alegria, porque assim, o esporte, aqui, a corrida, principalmente aqui em Macaíba, assim, ao meu ver, eu não tenho muito incentivo. Então assim, anos se repete que eu sou a primeira. Assim, eu gosto, claro, mas assim, eu gostaria que tivesse outras competidoras. A novidade deste ano é que os corredores fizeram todo o percurso monitorados por meio de um chip que foi implantado nos tênis dos competidores. É a primeira prova no Rio Grande do Norte com chip. Isso é uma inovação da associação, da Federação Norte-Rio Grandense de Rua. Coloca o chip no tênis, certo? E foi dada a largada e fica monitorando, certo? Então vai ganhar que realmente cruzar aqui a chegada. Quando a gente fala em arma, logo vem à lembrança uma imagem de violência. Mas essas máquinas destruidoras podem servir também para a prática de atividades nobres, como é o caso do esporte. Em Natal, uma turma da Paz se dedica com amor ao tiro esportivo, que cada vez mais consegue adeptos na cidade. Essas são importantes características que um bom praticante de tiro esportivo deve possuir. Nessa escola especializada em tiro profissional, os praticantes recebem noções teóricas antes de acionar o gatilho. O capitão Jorge Ferreira, professor da modalidade, traça o perfil dos alunos que buscam o treino do tiro esportivo. É uma diversidade, nós teremos profissionais, até profissionais da área de segurança, seja pública como privado, como também comerciante, médicos, cirurgião dentistas, é uma classe bastante variável. Seja como treino de preparação para competições esportivas ou curso para vigilantes profissionais, cada praticante mira o seu objetivo. O que motivou foi as Forças Armadas, né? Uma paixão pelo armamento, pela simbologia de estar voltado para a parte da configuração do armamento. Profissionalismo, né, futuro na área de segurança e também eu gosto muito de tiro, praticar e aprender mais, né? Antes de acertar o alvo, o praticante de tiro esportivo deve dominar as técnicas de manejo das armas de fogo ou do ar comprimido, além de utilizar os equipamentos de segurança adequados, como óculos de proteção e o protetor auricular. É obrigatório a permanência no stand de tiro, o uso de equipamentos de proteções individuais, óculos, abafadores, né? E isso é obrigatório. E todo o competidor ou o praticante do tiro esportivo, ele tem um conhecimento prévio. Aqueles que não têm, começam ou querem ingressar, eles passam por um treinamento dos cursos de tiro básico, até mesmo os cursos de tiro avançado, onde nesses treinamentos eles recebem as orientações em cumprir as normas de segurança que são bastante rígidas. Por isso, o índice de acidente e incidente de tiro é quase zero. Verificadas as condições de segurança e aplicadas as técnicas aprendidas, o praticante não pode errar o alvo. E a edição desta segunda-feira, 3 de agosto, termina aqui. E você já sabe, estamos aguardando a sua sugestão de entrevistas ou reportagens através do nosso e-mail, que é o tvunoticias@tvu.frn.br ou pelo telefone 33422437. E continue aqui com a gente, porque logo mais às 8 horas você assiste ao programa Grandes Temas, que hoje debate o desempenho do docente e a UFRN. Uma boa noite, obrigada pela companhia, a gente se vê amanhã.